Ora, a pergunta é simples. Se em 1 Coríntios 6, versículos 9 e 10, Paulo cita 11 classes de pessoas que não serão salvas, então ele não poderia estar ensinando de forma alguma o universalismo na mesma epístola, no mesmo documento em 1 Coríntios 3,15, porque ele estaria flagrantemente se autocontradizendo, o que seria um absurdo. E aí, tem outros textos, mas eu paro, pelo menos por aqui, para não atrapalhar o andamento. Eu não sei até que horário a gente vai, você vai me norteando, por favor, meu irmão. A própria Bíblia se explicando, o contexto explicando o texto, o livro explicando os seus Exatamente. respectivos capítulos. A Bíblia é maravilhosa. Pastor, vai lá. De modo prático, Amém. pastoral, quais são as principais razões que nós cristãos temos para não sermos universalistas? Ou seja, não adianta a gente estar aqui fechando os atalhos do eu e não mostrar o caminho certo. Então, mostra aí para nós. Maravilha, que pergunta. Que pergunta importante. Eu posso dar, eu tenho tempo para te dar 10 razões? Posso dar 10 razões? Eita, Rápidas. Vou te dar, vamos lá. Então, existem vários textos bíblicos. O que eu vou dizer agora talvez seja, enfim, talvez a cereja do bolo da nossa conversa. Se os irmãos depois puderem anotar, é muito importante. Vamos anotar, existem vários textos. Vamos anotar tudinho. Perfeito, perfeito. Então, eu daria, mas vamos lá, sem entrar em outros detalhes, eu daria pelo menos 10 razões pelas quais um cristão verdadeiro não deve ser universalista. 10 razões. Primeira razão, teontológica, que tem a ver com o ser de Deus. O cristão não deve ser universalista porque o universalismo retrata Deus de forma equivocada. O Deus do universalismo, ele é apenas onibenevolente, ou seja, ele é todo benévolo, ele é todo amoroso. E por isso ele não pode permitir que ninguém vá para um lugar de sofrimento eterno, que é o inferno. Porém, esse Deus do universalismo não é retratado de forma equilibrada e bíblica, como um ser todo justo e todo santo. Então, os universalistas veem um lado, mas se esquecem do outro, e, portanto, a perspectiva teontológica é deficiente no universalismo. Segunda razão, ramartiológica. O cristão não deve ser universalista porque o universalismo não trata com seriedade a natureza do pecado. Ora, os nossos pecados, caso nós não nos arrependamos dos mesmos, resultarão em consequências eternas. Por quê? Porque eles ofenderam a um Deus eterno e a sua palavra que é igualmente eterna. Mas o universalismo não atribui ao pecado essa seriedade toda que a Bíblia atribui ao mesmo. Isso é uma pena. Terceira razão, bibliológica. O cristão não deve ser universalista porque o universalismo ignora as diversas passagens bíblicas que falam claramente sobre o sofrimento eterno do ímpio. Por exemplo, Daniel 12:1, Mateus 25:46, Marcos 9:43-48, Apocalipse 20, versículos 10-15, dentre tantos e tantos outros. Em outras palavras, o universalismo ele não leva a sério o princípio protestante do sola scriptura. Então, esse dado é importante. Quarta razão, cristológica. O cristão não deve ser universalista, porque o universalismo traz sérias e prejudiciais implicações à cristologia. O universalismo ignora as diversas e claras declarações e advertências do próprio Jesus Cristo sobre a realidade do sofrimento eterno no inferno. Portanto, coloque em xeque a pessoa, obras e ensinos do próprio Senhor Jesus. Quinta razão, conceitual. O cristão não deve ser universalista, porque o universalismo defende um conceito diferente e antibíblico de inferno. O que acontece? Para os cristãos conservadores, o inferno é um lugar de castigo e sofrimento eternos. Já para o universalista, o inferno é um lugar de castigo, mas de castigo corretivo, educativo e pedagógico, no qual as pessoas que para ali forem, ou onde ali estão, sofrerão apenas por algum tempo e depois elas acabarão sendo salvas. Ou seja, o inferno para um universalista, para aqueles que aceitam o inferno, ele é no máximo uma espécie de purgatório temporário. A pessoa fica um tempinho, os seus pecados são purgados e, por fim, ela sai do inferno e vai para as benesses eternas e assim por diante. Sexta razão, razão emocional.
Essa é a razão onde o universalismo tem um maior trunfo, né? O cristão não deve ser universalista, porque o universalismo ele comete a falácia do argumentum ad passionis, uma expressão latina que quer dizer apelo à emoção. O que acontece? O apelo à emoção é um tipo de argumento falacioso que ele ocorre, por exemplo, quando o argumentador ele apela para as emoções das pessoas como forma de convencê-las quanto à validade do seu argumento. E aqui, como eu disse, talvez se encontre o principal trunfo, entre aspas, do universalismo. O universalismo, pastor Eliseu, ele sabe como tirar proveito das emoções das pessoas, apesar de não possuir uma fundamentação bíblica sólida. Poxa, mas o meu parente ímpio morreu, o meu amigo ímpio morreu, o meu amigo ímpio morreu. É um absurdo imaginar que eles vão todos para o inferno, mesmo sendo ateus, mesmo sendo incrédulos. Então, esse é um dos trunfos mais poderosos do universalismo. Não é a Bíblia, são as emoções. A ênfase que o universalismo e há por trás do universalismo voltada para as emoções. Sétima razão, exegética. O cristão não deve ser universalista, porque o universalismo, como a gente já viu, comete a falácia exegética do seletivismo bíblico. O que ocorre? Os universalistas, em geral, usam seletivamente apenas aqueles textos bíblicos que são convenientes para a fundamentação da sua crença universalista. E eles acabam ignorando, por outro lado, portanto, os demais textos bíblicos que depõem contra a sua crença universalista. Em outras palavras, os universalistas transformam a Bíblia em uma espécie de caixa de bombons sortidos. Os textos que lhes convêm, eles pegam para si. E os textos que não lhes convêm, eles simplesmente descartam, ou reinterpretam, ou ressignificam, para que se encaixe na sua interpretação. Sabe aqueles bombons que você não gosta, às vezes? A caixa vem com 20, 30 bombons deliciosos, mas tem uns 2, 3, você deixa do canto, ninguém encosta o dedo, fica ali, mofa, você tem que jogar no lixo. É assim que universalistas lidam com a Bíblia em geral. Oitava razão, oitava e antepenúltima. A razão missiológica. O cristão não deve ser universalista, porque o universalismo desestimula a obra missionária. Ora, por que deveríamos ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, conforme Marcos 16,15 nos ordena, se não, no final da história, toda criatura será salva? Portanto, se o universalismo for verdadeiro, eu sei que ele não é, então a obra evangelística e a obra missionária são verdadeiras perdas de tempo, porque, afinal de contas, qualquer pessoa, de qualquer religião, de qualquer credo, o pior bandido, seja quem for, até Satanás e os demônios, todos serão salvos. Então, obra missionária é bobagem, obra evangelística é bobagem, pregar o evangelho e o arrependimento é bobagem. Nona razão, razão histórica. Estou acabando, tá? Nona razão, razão histórica. O cristão não deve ser universalista, em nono lugar, porque o universalismo ele foi condenado no segundo sínodo de Constantinopla em 543 depois de Cristo. Um dos cânones desse sínodo de Constantinopla condenou claramente, por exemplo, o universalismo de Orígenes. Olha o que esse cânone diz, pastor Eliseu, abre aspas, ele é muito claro, olha o que ele diz, abre aspas. Se alguém disser ou sustentar que o castigo dos demônios e dos homens ímpios é temporário e que terá um fim em algum momento, isto é, haverá uma restauração completa dos demônios ou dos homens ímpios, que ele seja anátema, que esta pessoa seja amaldiçoada se ensinar isso. É o que ensina o concílio, o sínodo segundo de Constantinopla. Por fim, a décima e última razão é a razão prática. O cristão, em último lugar, não deve ser universalista, porque o universalismo desestimula a vida cristã na prática. Ora, se no final das contas todos serão salvos, eu pergunto, então por que eu preciso, por exemplo, me santificar? Por que o autor da Epístola aos Hebreus disse em Hebreus 12,14, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, se na verdade no final da história todos verão ao Senhor e todos serão salvos, independentemente da sua vida, da sua fé e das suas práticas?
Portanto, então, diante dessas razões, entre outras que a gente poderia citar, um cristão sincero e verdadeiro, genuíno, não pode, jamais poderia ser universalista. Glória a Jesus. Pelo que a gente percebe, pessoal, o universalismo não prega a estreiteza da porta que Jesus pegou. Ao contrário, eles querem alargar a porta estreita que Jesus pegou. Ao invés de largar a porta larga, pastor, eles querem alargar a porta É estreita. verdade. Pastor Vailate, algumas pessoas não Gostei do seu conseguem... trocadilho, tá correto. Amém. Algumas pessoas não conseguem identificar o Instagram do Vailate aqui em cima. Fala para nós como está o seu Instagram, fala para nós dos seus livros e fala para nós dos seus cursos, por favor, pastor. Ok, obrigado. O meu Instagram é @carlosvailate, com 2 T's e I no final. Os meus livros são, por exemplo, o Manual de Demonologia, Expiação Ali Ilimitada, As 10 Pragas e a Abertura do Mar, um comentário de Jonas e um comentário de Abacuque, entre outros artigos acadêmicos que eu escrevi, bem como fui coautor de outros livros e assim por diante nesse sentido. Quanto aos cursos, os irmãos que desejarem, por exemplo, estudar comigo teologia arminiana e interpretação bíblica, é só colocar ali no Google Carlos Vailate Cursos, Vailate com 2 T's e I no final, carlosvailatecursos.com.br. Você vai ter várias videoaulas gravadas com muito conteúdo importante, inédito, de valor, de uma perspectiva bíblica conservadora, ortodoxa, e você vai poder adquirir em termos vitalícios esses cursos nesse nosso site, Carlos Vailate Cursos, Vailate com 2 T's e I no final, .com.br. E obrigado pela gentileza, viu, pastor Eliseu? É um querido amigo, mas pelas nossas correrias diárias e agendas distintas, né, acabamos quase não nos falando, salvo em um ou outro contexto ali pelo WhatsApp e tudo. Eu espero que essa live o encontre bem, a você, a sua esposa, a sua família, e que Deus continue a abençoar aí o seu ministério, abençoe os seus seguidores, enfim, a todos os queridos irmãos e igrejas que nos acompanham, e parabéns pela iniciativa de trabalhar, né, de uma forma séria, gratuita ali, incentivando as pessoas a estudarem a Bíblia e combatendo seitas, heresias. Afinal de contas, como Judas nos ordena, nós devemos ali sempre batalhar pela fé que foi dada de uma vez por todas para os santos, para os crentes sinceros. Então, obrigado aí, e Deus abençoe sua vida e de todos os queridos irmãos que estão aqui nos assistindo nesse momento. Amém. Pessoal, sigam as redes sociais do Pastor Vailate, adquiram os cursos, comprem os livros e continuem sendo edificados.